E aí, parceiro da moto, tudo bem? Tudo direitinho? Tranquilo? Hoje nós vamos compartilhar com vocês a montagem de uma planilha de Excel, onde você vai ter condições de monitorar seu veículo quanto à questão do consumo de combustível, valores pagos, enfim, quilometragem rodada. E o que eu considero muito oportuno, tenho feito na minha prática diária, né, mensal, e me ajuda muito a acompanhar o desempenho do meu veículo. Espero que seja útil também para você. É um Legal na Pista, trazendo mais informação para você. Primeiramente, só queria lembrar que aqui não é uma aula de Excel, eu não tenho essa pretensão. O objetivo aqui é compartilhar uma forma, uma ferramenta que eu uso para conhecer o desempenho do meu veículo, como eu falei anteriormente, entender o consumo dela, poder administrar melhor a questão de consumo e também até as despesas que são feitas quanto a essa questão. Ok? Vamos lá então? Eu vou colocar na tela aí uma planilha para nós entendermos assim os princípios básicos de como montar essa planilha para esta finalidade, ok? Então vamos lá. Veja aí, nós temos aí uma planilha, como todos sabem, o Excel, né? Ele é composto por colunas e linhas, e que no encontro de uma coluna com uma linha vai formar então uma célula. Então no caso aí da imagem que nós estamos vendo, nós temos aí a coluna A, na linha 4, eu coloquei um título, né? A data, onde nós vamos colocar as datas quando vai acontecer o evento, no caso, o abastecimento. Na coluna B, linha 4, vai ser o histórico desse evento. No caso, nesse histórico, nós vamos colocar o tipo de combustível que foi utilizado no dia do abastecimento. Na coluna C e na coluna D, nós vamos ter o que está registrado lá no odômetro da moto. Nós sabemos, né, que o odômetro ele vai trazer a quilometragem rodada. Na C, a coluna C, linha 4, nós vamos ter, está escrito aí anterior, ou seja, é o KM anterior. Na coluna D, linha 4, atual. Esse atual vai ser, você vai anotar ali o KM do dia que você está abastecendo o seu veículo. Na coluna E4 é o KM. O que é esse KM? O que vai acontecer aí? Vai ser o registro da quilometragem rodada entre o abastecimento anterior e aquele abastecimento do dia que você está fazendo, ok? Na coluna F, linha 4, aí está o título, né? Litros, quantos litros foram colocados no seu tanque naquele dia. Você vai completar o tanque e vai colocar a quantidade de litro que foi colocado naquele dia. Na coluna G, linha 4, está aí o título, né? KM por litro. Nós vamos aprender um código, ou melhor dizendo, uma fórmula que o Excel permite fazer, onde você vai ter o resultado do consumo do seu veículo por litro, quantos quilômetros ele rodou por litro. A coluna H, linha 4, eu deixei em branco, isso é uma questão minha, eu preferi fazer esse espaço, deixar em branco, mas não tem nada a ver, você pode ir na sequência, ok? Na coluna I, na linha 4, então vem o dinheiro, o valor, né? O valor que você pagou no total naquele dia. Se é o valor, ou seja, vai ser um cálculo que vai te permitir saber o valor daquela quantidade de litro abastecido pelo valor unitário. Nós vamos aprender isso daqui adiante. E na coluna J, linha 4, eu coloquei o fornecedor, qual o posto que eu abasteci. Também uma informação muito importante, ok? Então vamos lá. Eu criei aí uma planilha fictícia para nós termos um entendimento melhor de como funciona toda a montagem dessa planilha. E então
compartilhamos aí esse conhecimento. Na tela aí vamos ver. Nós vamos usar para entendimento a linha 5 e a linha 6, né? Mas eu fiz aí com algumas linhas mais para depois fazer um somatório e vocês entenderem. Na linha 5, para quem está começando do zero, vamos dizer assim, né? Nunca tinha feito antes, nós vamos fazer da seguinte forma. Na letra A, ou melhor, na coluna A, com a linha 5, você vai colocar a data de quando você vai lá no posto fazer aquele abastecimento inicial que você vai colocar na sua planilha. Então a data, letra B, ou coluna B, linha 5. Aí é o histórico, você vai colocar ali, vai registrar ou anotar a gasolina que você colocou. Se é uma gasolina comum ou aditivada ou de qual tipo que for, ok? Então, histórico é o combustível que você vai colocar, seja ele aditivado, comum ou outra natureza, né? Um álcool, por exemplo, também. Na coluna C e coluna D, que é o que está registrado no odômetro, o C é o quilômetro, o km anterior que estaria registrado. Só que, como no caso, né, você está começando agora, vai deixar em branco. Vai anotar na coluna D, linha 5, o km que está, a quilometragem que está ali registrada no odômetro do seu veículo, correto? Completou o tanque, vai rodar. Então, quer dizer, aí a linha 5, você não mexe mais, até porque tu começou do zero, então não tem mais nada, nenhum registro que vai ser de interesse nessa linha. Quando você retorna no posto, você vai então, agora sim vai ter elementos para começar a preencher de maneira satisfatória a sua planilha. Então vamos lá de novo aí na tela. Agora nós vamos trabalhar com a linha 6. Voltando ali, a coluna A e linha 6, a data. Então é a data de quando você retornou depois de rodar, baixou bastante o tanque, você vai voltar no posto para completar o seu tanque. Então colocou a data. Agora a coluna B, linha 6, você vai ter então o histórico. O que é esse histórico? É o tipo de gasolina que você vai colocar. Se é aditivada, se é a comum e qual o tipo da aditivada, enfim, a anotação pertinente a essa planilha, ou melhor dizendo, a essa coluna aqui, coluna B, linha 6. Na coluna C e a coluna D, que é as colunas que está registrado no odômetro, tem aí o detalhe agora que você deve prestar atenção. A coluna C, linha 6, que vai formar então essa célula C6, você vai copiar aquele km anterior da planilha que você anotou na coluna D, linha 5, entendeu? Você vai puxar aquele km atual da última vez que você abasteceu. Então ficou entendido, né? Você vai na coluna C6, você vai copiar a última anotação que você fez lá na D5, nas células, no caso, célula 5. Pois bem, uma vez que você fez esse procedimento, você vai agora pular para D6, que vai ser a quilometragem desse dia que você está abastecendo. Aí sim você vai ter completo o KM atual e o KM anterior. Vamos pular agora para a coluna E6, formando então a célula E6. Essa coluna E6 vai dar o KM total que você rodou entre um abastecimento e outro. Então nós vamos ver na tela uma formulazinha simples que o Excel permite você fazer para ter então essa informação. Então veja bem, nós estamos aí na E6, correto? Então ele vai te dar os quilômetros rodados da seguinte forma. Vai ser a célula E6. Você vai colocar aí, vai digitar dentro dessa célula E6 a seguinte fórmula.
vai colocar o sinal de igualdade, vai escrever D6 menos C6, em seguida tecle Enter. Você vai ver então, vai ter então com essa fórmula, o Excel vai te fornecer o resultado da diferença de um km com outro. Então você vai ter aí quantos quilômetros seu veículo rodou naquele período entre um abastecimento e outro, ok? Então acho que até aí deu para entender mais ou menos, né? Reforçando o que eu já falei anteriormente, aqui a intenção aqui não é dar uma aula de Excel, é compartilhar uma forma de você usar essa ferramenta para ter de repente um controle, um acompanhamento do desempenho do seu veículo na questão do consumo de combustível. Nós somos até a coluna E6, formando a célula E6. Vamos ver agora a coluna F da linha 6, fazendo aí a célula F6. Nessa célula, você vai apenas anotar a quantidade de litro que foi colocado no seu tanque naquele dia. Lembrando que o ideal é para vamos dizer assim, essa questão, para você ter uma informação mais precisa, existe até outras formas, mas eu estou usando como princípio o abastecimento, completando o tanque a cada vez que for no posto, ok? Então a célula F6, você vai anotar quantos litros botou, se foi 5 litros, 6 litros, 10 litros, enfim, você vai fazer essa anotação. A célula G6, coluna G, linha 6, vai ter então aí a questão de quantos quilômetros por litro o seu veículo rodou. Então tem uma fórmulazinha também simples aí no Excel, que vou passar para vocês agora aí na tela. Ou seja, dentro da célula G6, você vai colocar o sinal de igualdade, vai colocar E6 dividido por F6, em seguida teclar Enter. Com essa fórmula, o Excel então vai permitir, vai dar o resultado do cálculo, né, de quantos quilômetros por litro o seu veículo rodou. Passando agora para a coluna H, essa coluna você vai ver que no meu caso, no meu exemplo, né, eu ignorei, mas é uma questão minha, uma questão até de estética, mas você pode ir na sequência, pode ir direto, não há nenhum problema, ok? Vamos passar então para a coluna I6. Na coluna I6 você vai ter aí o valor total que você pagou naquela hora do abastecimento. Você pode simplesmente anotar, né, pede a sua notinha. Eu acho importante você pedir a sua notinha para ter um controle daquilo que você está pagando, e se eventualmente acontecer algum problema, você tem até como reclamar. Mas tem também uma formulazinha simples que o Excel permite você executar. Então, dentro da célula I6, ou seja, coluna I, linha 6, você vai executar a seguinte fórmula. Coloca lá o traço de igualdade, vai anotar o valor de 1 litro daquele combustível, né, que você está colocando, multiplicado por F6. Então F6 é lá onde está a quantidade de km rodado, e vai teclar Enter. Então quando você completar essa operação, você vai ter então lá o valor exato que você está pagando naquela hora ali, o valor total do seu abastecimento. E finalizando aí na célula J6, ou seja, coluna J e a linha 6, você vai apenas registrar o fornecedor. No meu caso, eu costumo abastecer no máximo em 3 postos que eu tenho conhecimento e tenho confiança, e posso assim então ficar mais tranquilo, vamos dizer assim, na questão da qualidade do combustível que está sendo colocado no meu veículo. Então, recapitulando, na J6 você vai apenas anotar o fornecedor do seu combustível naquela hora, ok? Então, finalizando aí a nossa planilha, o que eu fiz? Eu coloquei aí no final
na linha 32, vou usar a coluna F e a coluna I. Na coluna F, lá na linha 32, então vai ser uma célula F32, depois eu vou fazer uma célula no I32, você vai ver adiante. O que acontece? No F, na coluna F, lá na linha 32, eu vou fazer um somatório da quantidade de litros abastecidos naquele período. Você observa que eu construí uma planilha com 30 linhas, que vai, melhor dizendo, da linha 5 à linha 30. Então ali dentro eu vou fazer um somatório, ou seja, para entender quanto foi de quantidade de litros abastecido naquele período. Você pode fazer um período para 30 dias, para alguns meses a mais, 6 meses, um ano. Eu, por exemplo, uso direto. Então eu fecho uma planilha a cada ano. Então eu tenho uma ideia, uma noção, ou melhor dizendo, uma informação correta, precisa, de quantos litros eu abasteci naquele período, de qual foi a minha despesa de consumo de combustível. Isso ajuda muito a você recompor aí o seu orçamento, né? É muito interessante. Vamos ver agora na coluna I. Na coluna I também você vai fazer da mesma forma que você fez lá na coluna F. Traço de igualdade dentro da célula I5, na linha 32, melhor, I5 não, perdão, na linha 32, vai ficar I32, né? Vamos lá, vai ficar então, traço de igualdade, a palavra soma, abre um parênteses, I5, 2 pontos, I30, fecha o parênteses e dá Enter. Então o Excel vai entender que você quer um somatório da coluna I entre a linha 5 e a linha 30. Então ele vai te dar aí o total dos valores pagos, né? De quanto foi que você gastou naquele período que você fez o seu somatório. Ok? Um detalhe importante que não pode ser esquecido é que você pode tanto colocar na fórmula ali letras maiúsculas ou letras minúsculas. Lembrando que, como eu falei no início, né, eu não sou expert no assunto, a intenção aqui não é dar uma aula de Excel. De repente eu até deixei a desejar algumas coisas, e se houver alguma dúvida, o colega pode aí colocar nos comentários que vamos corrigir na maneira do possível. A propósito, eu posso indicar o site do New Buy Aulas, do Elias Ribeiro. Você vai encontrar na descrição do vídeo aí o endereço para você visitar lá esse site. Inclusive ele tem aulas excelentes de como você trabalhar com Excel, ok? Por hoje é só. Eu queria agradecer então a sua companhia, a sua presença até essa hora. Não se esqueça de deixar aí o seu like, né, a sua curtida, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter aqui acesso ao nosso canal. E se não está inscrito ainda, se inscreva, lembrando de acionar o sininho para receber a notificação dos novos vídeos, ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos e lembre-se, no trânsito somos todos parceiros.